Você sabia que hoje, dia 28 de julho, é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais? É hoje, estamos assim atualizadíssimos, viu? No Brasil, além desse dia, todo o mês de julho é marcado como o Julho Amarelo, uma campanha para reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as hepatites afetam mais de 300 milhões de pessoas no mundo, causando mais de 1 milhão de mortes por ano. Você sabe o que significa isso? 1 milhão de mortes por ano, minha gente. Porém, para esclarecer tudo sobre hepatites, eu e você recebemos a hepatologista, a doutora Marília Neri Mischiati, para esclarecer tudo sobre isso. Mas antes de começar esse bate-papo com a doutora, nós preparamos uma nota explicando as hepatites. Vamos conferir? Com certeza você já ouviu falar de hepatite. Já deve até ter tomado a vacina contra a hepatite. Mas você sabe o que é essa doença? A hepatite é uma inflamação que atinge o fígado, causada por diversos vírus e bactérias ou pelo uso excessivo de medicamentos, drogas e bebidas alcoólicas. Ela pode ser confundida com outras doenças, porque é uma infecção silenciosa, mas pode apresentar sintomas de dores de cabeça, cansaço, febre, mal-estar, tontura, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Existem 5 tipos de hepatites causadas por diferentes vírus. A hepatite A, causada pelo vírus HVA, é uma doença contagiosa que apresenta transmissão fecal-oral, principalmente pelo contato com água e alimentos contaminados, pessoas infectadas. É a mais comum onde as condições sanitárias e de higiene são precárias. Mesmo tendo a vacina contra o vírus da hepatite a melhor maneira de evitá-la é pelo saneamento básico. Já a hepatite B, causada pelo vírus HBV, é transmitida pela relação sexual, da mãe para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação, compartilhamento de instrumentos de corte, como seringas e agulhas, lâminas e alicates, e pela transfusão de sangue. Pode ser curada após 6 meses do contato com o vírus, porém, em alguns casos, pode se tornar crônica, causando câncer e cirrose. Por isso, fique bem atento aos sinais. Assim como a hepatite B, a hepatite C pode causar cirrose e câncer. A transmissão do vírus HCV acontece principalmente por meio do contato com sangue contaminado. O que faz da hepatite C uma das mais perigosas é o fato de ser assintomática e as pessoas não saberem que carregam o vírus. Outro tipo de hepatite é a hepatite D, ou a VHD, também chamada de delta. Diferente das outras, ela só se manifesta se a pessoa também estiver infectada pelo vírus da hepatite B. Quando a infecção aguda ocorre simultaneamente, não há tratamento específico, mas apenas a necessidade de fazer repouso e dieta. Mas se a pessoa já tem a forma crônica da hepatite B e adquire o vírus delta, a doença assume um caráter mais grave, exigindo controle de medicamentos. A forma mais eficaz para se prevenir é através da vacina contra a hepatite B. Por último e mais rara, existe a hepatite E, uma doença viral causada pelo HEV, vírus da hepatite. Assim como a hepatite a contaminação ocorre através de transmissão fecal e oral, água e alimentos contaminados. Também se cura de modo espontâneo, uma vez que o organismo desenvolva defesas contra o HEV, vírus da hepatite. Em todos os tipos de hepatite, é possível ter o diagnóstico através do exame de sangue. Por isso, fique atento e não deixe de procurar o médico para realizar os exames. Muito bem, gente, que nota explicativa, viu? Parabéns ao super time aí que produziu essa nota. Então agora a gente viu os 5 tipos de hepatites virais, enfim, mas a gente quer aprofundar um pouquinho mais, por isso que ela já está aqui. Vamos receber ela que é
hepatologista, a doutora Marília. Vem cá, doutora, entra na nossa salinha. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Parabéns a todos os hepatologistas, porque hoje é o dia, né, mundial de combate, de luta, de prevenção, de conscientização. É importante hoje é a o data. dia, mas a gente já está um mês inteiro, né? Nossa, com certeza. Falando sobre isso, sobre as hepatites virais, né? Sobre o Julho Amarelo. Tem sido um mês muito legal de conscientização. Você percebeu a cor que ela veio, né, gente? Assim, doutor, senta aqui. Veio de patriota e também pelo Julho Amarelo. Lógico, né, lógico. Doutora, aqui nós temos inclusive um molde do fígado. A gente já viu essa nota. Parabéns à equipe mais uma vez, assim, pela nota explicativa. Muito boa, doutora. Foi né? ótima. Eu estava até falando, meu Deus, o que é que eu vou falar agora? Vamos falar assim, o fígado... Algumas coisas a gente já sabe. É o segundo maior órgão, depois da pele. Isso. É uma indústria, é isso? É uma indústria. Ele é responsável pelo metabolismo dos carboidratos, que são os açúcares, da gordura, da proteína, e tem uma função toda especial, que é de metabolizar todas aquelas toxinas que a gente produz e deixar o nosso corpo limpinho. Outro dia a gente fez um programa muito interessante, muito instrutivo, né, sobre cirrose, né, que é um dos problemas. Porque ele também fica doente, doutora. Fica doente de forma silenciosa, que é o mais perigoso, né? Não porque dói. a pessoa não sai, não dói. O fígado não dói, porque a gente tem dor no estômago, dor isso aqui, não. O fígado não dói. O fígado não dói. O fígado, ele é coberto por uma cápsulazinha que a gente chama de cápsula de Gleason. E aí, quando ele está inflamado muito agudamente, que ele aumenta de tamanho, ele pode até doer. Mas ele Mas em si... é a cápsula. É, a cápsula. Exatamente. Mas ele não dói e não dá sintoma. Entendi. Agora, quais são as principais doenças do fígado? Eu citei a cirrose, mas tem mais. Hoje a gente vai falar sobre as hepatites virais, mas tem muito mais, doutora. Quando a gente fala hepatite, a gente quer dizer que o fígado está inflamado, né? Mas aí existem várias razões para ele estar inflamado. Os vírus são uma causa de inflamação do fígado, né? Mas a gente pode ter problemas genéticos que levam à doença do fígado, pode ter doenças autoimunes que estão envolvidas nisso. Então, pode ser um fator externo, como medicamento, né? Abuso de substâncias tóxicas, como o álcool. Então, isso tudo pode machucar o fígado. A famosa esteatose. A gordura no fígado, né? Com a síndrome metabólica, né? Então, a obesidade, hoje em dia, que é a grande pandemia aí mundial, né? Ok. Eu queria, mais uma vez, reforçar, como estamos ao vivo aqui pela Rede Aparecida, o nosso telefone está funcionando, gente. Se você está acompanhando, tem alguma pergunta engatilhada aí, liga para a gente, aproveita assim nesses minutinhos, seja o primeiro a chegar na frente aí, fazer a sua ligação e participar aqui do nosso programa Saúde e Fé. Hoje o assunto é hepatites virais. As hepatites, né? As hepatites, essa inflamação, a inflamação, virais, é porque... É claro, a gente tem contato com os vírus, assim, pelo alimento, eles chegam e é o coitado do fígado que segura tudo isso, doutora? Na verdade, assim, os vírus da hepatite A, B, C ou das letrinhas, né? Eles são vírus que gostam especificamente do fígado, por isso quando a gente está falando em hepatite viral, a gente fala mais deles. Mas, na verdade, qualquer vírus pode machucar o vírus, ou pode machucar o fígado. Por exemplo, o próprio Covid. O próprio Covid, ele causa um tipo de hepatite, né? Mas o mês de hoje é mais para os vírus realmente, daquele vírus que gosta do fígado, né? Principalmente o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C, porque são os vírus... São os mais comuns? São os mais comuns e, na verdade, são aqueles vírus que levam o paciente a ter uma doença crônica do fígado, que levam o paciente a ter cirrose e ter todas as complicações relacionadas à cirrose. Então, a gente quer evitar que os nossos pacientes adoeçam e que eles tenham cirrose por conta de um vírus que... Por um lado, o vírus da hepatite B, você pode receber a vacina, né, e se imunizar contra ele. E o vírus da hepatite C, hoje em dia, tem tratamento e tem cura em praticamente 100% dos casos. A gente não tem a vacina, mas tem um tratamento muito eficaz. Doutora, como é que o fígado, como é indolor, como é que ele apresenta, que sintomas que ele vai dando para o nosso corpo, né, que ele não está bem? Muitas vezes passa despercebido e esse é o grande problema. A pessoa fica
normal, adaptada àquele ambiente inflamatório e não sente nada. Mas, em alguns momentos, elas podem ter alguns sintomas que a gente chama de sintomas constitucionais, uma fadiga crônica, um mal-estar, um cansaço. E quando acontece de uma forma muito aguda, aí sim pode ter uma febre, pode ter uma náusea, uma dor de barriga e, nos casos mais graves, ficar com o olho amarelo, Entendi. A urina escura e as fezes claras. Essa é chamada icterícia, Icterícia, que é quando... Que é quando fica o olhinho amarelo. Por quê? Porque o fígado, ele dá um sinalzinho, ele libera alguma substância para o organismo? Como Exato, seria a bilirrubina, né? E essa bilirrubina se deposita na esclera, que é nos olhos, que é a parte branca dos olhos, e deixa o olho amarelo, além de, em alguns casos, inclusive, fazer na pele também, né? Entendi. O paciente fica realmente amarelinho. Doutora, estão chegando perguntas, a gente agradece. A gente aproveita, participe agora e participe ao vivo aqui conosco. O Genivaldo Martins de Carvalho de Minas Gerais. Obrigado, Genivaldo. Deus te abençoe. Obrigado pela preferência de estar aqui na Rede Aparecida, no programa Saúde e Fé. Boa noite, Frei. Boa noite, doutora Marília. Tive hepatite A quando era criança e queria saber, eu posso voltar a ter hepatite de novo ou já estou imune? Pergunta o Genivaldo. Até mesmo explicar o que é uma hepatite A, doutora, assim, para recapitular nossa matéria. A nossa nota Genivaldo, fantástica, né? Então, olha lá, Genivaldo, a hepatite A é um vírus, né? Que normalmente a gente pega justamente na infância, porque a transmissão é justamente através dos alimentos, da água contaminada. Quando a gente é criança, a gente brinca com terra, coloca mais a mão na boca, a higiene não é tão controlada, né? Então, é mais comum a gente pegar justamente na infância. Normalmente, a hepatite A é uma infecção benigna, no sentido de que ela tem começo, meio e fim, e principalmente que não cronifica, ou seja, não vira cirrose. Uma vez que você teve a doença, você fica imune à hepatite A, mas não significa que você não possa ter as outras hepatites, né? A hepatite B, a hepatite C, então tem que sempre se proteger de todas elas. Porque a doutora, a gente aproveitando a pergunta aí do Genivaldo, a doutora falou assim da questão da higiene, etc. Por que essa questão sanitária, né, é tão importante a gente ter esse cuidado, principalmente na saúde em geral, principalmente no que diz respeito a hepatites? Então, a sanitária como um todo, né? Mas a hepatite A e a hepatite E são as mais relacionadas, porque justamente através dos alimentos, então a gente tem que realmente lavar as mãos, né? Ferver a água, higienizar os alimentos, as saladas, principalmente frutos do mar, né? A gente vê muita contaminação em ambiente de praia, tá certo? Então, tem que ter bastante cuidado nesse sentido, né? Mas, pensando assim, na parte de higiene em geral, vale para todos, porque assim, compartilhar objetos de higiene pessoal, como escova de dente, alicate, lâmina de barbear, tudo isso pode ser fonte de contaminação de uma hepatite. Tá. Ou seja, tem hepatites, ou pergunta assim, é genética, toda hepatite viral ela é transmissível ou tem aquelas que são mais perigosas? Tem as mais perigosas, né? Então, a hepatite A e E, elas normalmente são autolimitadas. O paciente fica doente, às vezes eles não sentem nada, às vezes são sintomas inespecíficos, como uma dor de cabeça, uma dor de barriga. Sabe quando o paciente vai no médico, o médico fala que você tem uma virose? Não deixa de ser, né? Mas a hepatite B e a C são doenças que são potencialmente graves pela evolução para cirrose de forma que a paciente não percebe, né? Então, a gente tem que justamente procurar esses pacientes antes deles terem cirrose para a gente poder tratar quem precisa ser tratado, né? E prevenir, principalmente, aqueles que a gente pode prevenir. Doutora Marília, a gente viu ali na reportagem inicial, na matéria, na abertura, mais de 1 milhão de pessoas por ano estão morrendo, indo a óbito por causa de problemas no fígado, né? Ou seja, são esses vírus que perdem um controle, a gente perde o controle deles no organismo e por que acontece o óbito? Na verdade, atualmente, a principal realmente causa é o vírus da hepatite C, né? Relacionada à mortalidade das doenças do fígado. Essa curva vem mudando, porque graças a Deus a gente tem um tratamento efetivo que cura quase 100%. Uau, que bom, né? Que bom. E, na verdade, o que vem crescendo é justamente a esteatose hepática, né? A gordura no fígado relacionada à obesidade.
mas ainda assim os vírus são os grandes responsáveis, tanto pelo câncer de fígado quanto pela doença da cirrose, né? O paciente vai vir a falecer por complicações da cirrose. Então, na verdade, normalmente não está ligada diretamente ao vírus, mas ao que o vírus provoca no fígado, né? Perfeito. E aí a doença, a cirrose pode ter complicações graves, né? Como água na barriga, sangramentos do trato gastrointestinal, né? E normalmente predispõe o paciente a ter infecções mais graves. E aí normalmente essas complicações que levam o paciente ao óbito. Ok, importante a gente ficar atento. A Ana Maria de Florianópolis, Santa Catarina. Boa noite, Ana Maria. Seja muito bem-vinda ao Saúde e Fé. Que Deus te abençoe. Gostaria de saber se quem tem hepatite A pode doar sangue, ou seja, A, B, C, D, E e doação de sangue. Aí vamos completar a letrinha aí da... Normalmente, quando o paciente tem um contato com o vírus das hepatites, o banco de sangue não permite doação. Ok. Mas a pessoa não sabe, vai doar, lá é feito o teste? É feito o teste, faz uma triagem da bolsa sanguínea, né? E aí, normalmente, esse paciente, a bolsa não permite que faça doação, né? É importante dizer que o vírus da hepatite C, a gente só foi ter conhecimento lá em 1992, né? Uau, então, recente. Muito recente. Então, até esse momento, a gente nem sabia que esse vírus existia. E aí, quando a gente detectou ele, infelizmente, não tinha triagem de bolsa. Então, as pessoas que receberam sangue antes desse período são pessoas que têm que ficar mais atentas ainda em fazer o teste, porque infelizmente a gente não fazia a triagem da bolsa na época, porque a gente nem sabia que o vírus existia, né? Olha que interessante. Mas não deixe de doar sangue, viu, gente? Não deixe isso. E vamos continuar nosso bate-papo aqui com a doutora Marília. Hoje o assunto hepatite, tem até um fígado aqui, um fígado saudável. Eu pensei que essa marquinha aqui branca tivesse já o início de uma esteatose, porque quando a gente faz o exame fica branquinho, né, doutora? Quando a gente faz o exame de ultrassom, ele fica mais branquinho do que a imagem atual. Mas aqui e é perigo quando fica branquinho, né? Tá limpinho, tá branquinho. É perigoso, né? Não pode. E, na verdade, o ultrassom é um grande aliado para a gente triar justamente a saúde do fígado, né? Porque quando a gente vê aquela gordurinha, não necessariamente a gordura é relacionada à obesidade. A gordura é uma informação de que o fígado está sofrendo. E, inclusive, por exemplo, a hepatite pode deixar uma gordurinha no fígado, né? Na imagem do ultrassom. Então, quando você vê uma gordurinha no fígado, é bom frisar que nunca é normal, tá certo? Sempre tem alguma coisa acontecendo e a gente deve levar isso com bastante atenção. A gente pode fazer um programa aqui sobre esteatose hepática para ver as origens dessas gordurinhas, por que surge, o que a gente combate, enfim. Doutora, hoje a gente usa muito aquela expressão, desopilar o fígado, né? Ou seja, né? Limpar. E aí muita gente tem receita para tudo. Aquele chazinho limpa o fígado. O que a senhora poderia dizer nessas receitas que a gente tem? Então... Ih, ela já respirou fundo, gente. O fígado, ele é o grande responsável por limpar, né? Ele é, assim, é um maestro. É um autolimpante, né? E ele é um maestro na limpeza, né? Ele pega todas as toxinas que a gente produz no nosso intestino, dos alimentos, tudo isso vai para o fígado, ele faz toda essa limpeza e produz o açúcar e o lipídio. Então, ele é um grande maestro, ele não precisa de uma ajudinha extra. Inclusive, algumas ervas são muito perigosas para o fígado, né? Então, principalmente quando se faz misturas de ervas, né? Usam ervas que são estranhas, Chá 23 ervas. Cuidado. Esse é muito complicado. Chá emagrecedor, né? Que tem várias ervas emagrecedoras. Na verdade, esses produtos não têm controle da Anvisa, então a gente não sabe exatamente o que é colocado lá dentro. Então, e tudo chega nele. E aí ele pode sofrer bastante mesmo com essa prática. Então, não é que não estamos abolindo o uso do chá, né? Mas realmente algumas condutas com o intuito de usar vários chás para limpar o fígado não faz sentido nenhum, muito pelo contrário, pode provocar uma lesão grave a ponto de levar o paciente ao transplante, né? Uau.
Gente, você tem pergunta? Ligue 0300 210 1210. Tem pergunta? Faça ao vivo, estamos ao vivo. Queremos ajudar você. É um médico que entra na sua casa. Você imaginou, gente, um médico entrando na sua casa hoje para responder a sua pergunta. Então, não fique pensando. Pega o telefone e ligue para cá, viu, gente? Com muito carinho. Doutora, para um tratamento, a pessoa que chega no seu consultório, o que é? Um hemograma vai dizer que a pessoa está com vírus ou não? Uma boa avaliação do fígado, né, para a gente ver se ele está bem, seria realmente o ultrassom de abdômen, né, Tá. um exame de imagem e um exame de sangue. Aí no exame de sangue a gente vai pedir os marcadores do fígado, né, que são as enzimas do fígado e a parte de função do fígado. Isso tudo a gente vê através do exame de sangue. Isso já dá uma boa triagem, né, Ok. para a gente saber se o fígado está bem ou se não está. E ali, nesse hemograma, já se sabe que tipo de vírus que está mais atacando ou não? Não. Aí, nesse hemograma, a gente vai ver que ele está inflamado. Aí a Ok. gente fala, ó, tem uma hepatite. Então, vamos investigar qual hepatite você tem. É o álcool, você usou um anti-inflamatório, você tomou o chá das 23 ervas, Ok. né? Ou não, Aí a gente investiga, pede as sorologias virais e aí que a Ok. gente vai saber se é um vírus ou não, né? Uau. Então, primeiro tem um primeiro exame, que é a triagem, que é para dar o sinal de alarme pra gente e depois a gente parte para a investigação. Mas no caso dos vírus das hepatites, é recomendado que a gente faça pelo menos uma vez na vida o teste, né? E hoje em dia o teste é tão acessível e tão fácil, é gratuito na rede pública. Uau, olha, tá vendo que Você boa chega notícia? lá, faz um furinho no dedo, é um teste rápido e você sabe se você tem ou não. O tratamento é disponível pelo SUS, Uau. também é gratuito, então é muito importante não ter medo de fazer o diagnóstico, né? Então, Quanto mais precoce, melhor, né? Vamos baixar esse percentual de 1 milhão de mortes por ano. Vamos baixar, tem condições. E o Brasil, aqui temos o nosso sistema de saúde, que ele é nota 1000, nota 1000. O problema, a gente sabe, política, demanda, etc., mas que é eficiente, é eficiente. A Rita de Cássia de Lagarto, lá em Sergipe. Obrigado, Rita de Cássia. Deus te abençoe. Bem-vinda ao Saúde e Fé. Deus te abençoe. Quem já operou a vesícula tem mais possibilidades e probabilidade de ter doença do fígado? Pergunta a Rita, doutora. Não necessariamente. Quem operou da vesícula, normalmente é porque tem cálculo na vesícula. E realmente cálculo na vesícula não tem nenhuma medicação que a gente dê para tirar o cálculo. Ok. É um procedimento, tem que ser um procedimento cirúrgico, né? O que acontece muitas vezes é que o paciente que tira a vesícula, às vezes pode ficar com um pouquinho de diarreia, pode aparecer o cálculo em outro canal que não foi aquele que não está na vesícula, Ok. né? Então, mas não aumenta a chance de doenças do fígado, não. Doutora Marília, quando a gente está aí nessa pandemia, etc., a pessoa descobre-se com o vírus, a Covid, etc., né, o coronavírus, um dos tratamentos é o isolamento, tem que isolar aquela pessoa, etc., naquela fase de contaminação. No caso, assim, a pessoa, nesses exames sorológicos, etc., mais específicos, mais aprofundados, a pessoa descobriu um vírus, né? O que acontece com ela? Ela tem que se isolar? Não. Ela tem que... vida normal? O que acontece? Tem que repousar? Tem que fazer o quê? Não, se ela tiver com sintomas, né? Por exemplo, for uma hepatite A, uma hepatite B aguda, normalmente, às vezes, o paciente tem sintoma, né? Tem um mal-estar, deve repousar nesse sentido, né? Igual você repousa por uma gripe, Ok. enfim, por qualquer O virose. repouso faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento, né? E também faz parte do tratamento usar as medicações que a gente fala que são sintomáticos, né? Então, para febre, usar para diminuir a febre, se hidratar bastante, melhorar a alimentação, mas não tem nenhum remedinho específico pro da hepatite, né? Então, essa é A orientação, a né? orientação para o tratamento. O fígado, essas hepatites, ela assim, não, fica tranquila que é só depois dos 50, ou qualquer pessoa na sua faixa etária pode pegar, ter hepatite. Uma criança pode ter, doutor? Uma criança pode ter hepatite, né? Então, inclusive, a transmissão pode ser materno-fetal, né? Uau. Então, você pode ter a transmissão da hepatite B na via de parto, a transmissão da hepatite C na via de parto. Por Leite, isso que toda mulher amamentação. grávida deve ser testada, tá Ok. certo? Tanto para hepatite B quanto para hepatite C em cada gravidez, justamente para a gente prevenir essa transmissão para o feto. E a hepatite A é até mais comum na infância, né? Que foi o que a gente
gente comentou do que na Mas idade no leite, adulta. na amamentação, passa ou não? A amamentação normalmente é permitida para hepatite B, é permitida a A amamentação. maior proteção que uma criança pode receber é o leite materno, doutora, né? É algo que é permitido. Mais pergunta, a Regina Cordeiro. Olha, voltamos para Florianópolis. Florianópolis saiu na frente hoje. Obrigado, Regina, Deus te abençoe. Frei Rinaldo, tive hepatite A há alguns meses, mas fiz o tratamento e estou curada. Minha dúvida é que estou grávida, olha só, e queria saber se meu bebê corre algum risco de contaminação pela doença. Acabamos de falar, Regina, e olha só a resposta da doutora Marília, Regina. Parabéns aí, depois que nascer, manda uma foto do neném pra gente conhecer, viu? É o teu compromisso. Deus abençoe. Boa gestação aí pra você. Oi, Regina. Então, parabéns pela gravidez. Bem, a hepatite A não tem risco de transmissão, diferente do vírus da hepatite B e da hepatite C, tá? Então, em relação a isso, você pode ficar tranquila. Olha que maravilha, viu? Então, compromisso de mandar aí a foto quando nascer. Gente, e você tem pergunta? O 0300 210 1210 está calado por quê? Opa, foi só chamar que ele acordou. Boa noite. Boa noite, seu Roberto. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. O senhor fala da onde? São Caetano. São Caetano, seja muito bem-vindo, viu? E essa voz de locutor de FM, seu Roberto, boa noite. Seu Roberto está acompanhando o Saúde e Fé, seja muito bem-vindo. E certamente o tema lhe interessou bastante. Tem alguma pergunta para a doutora Marília? Não, eu só gostaria de saber o seguinte, gordura no fígado. Pessoas que tomam várias medicação, entendeu? Ou, por exemplo, pode tomar alguns comprimidos durante 3 meses para combater um fungus, entendeu? Isso pode piorar o fígado ou não. Mas primeiro eu falo, a gordura no fígado é uma coisa ruim? Tá certo, obrigado. Não, porque eu já fiz várias vezes o exame e os médicos falaram, você está com uma gordura no fígado, né? Então, fica assim, naquela interrogação. Certo. Obrigado, seu Roberto. Linda pergunta. Obrigado de coração aí pela participação, viu? Vai ouvir agora a resposta, viu? Fala um pouquinho, então, desse cuidado com o fígado em relação à esteatose para tranquilizar, doutora. Obrigada pela pergunta, seu Roberto. Então, a gordura no fígado é sim algo que você deve ficar preocupado, tá? Então, justamente por aquilo que a gente vem conversando, ela pode estar relacionada ao aumento de peso, ou seja, se você tem obesidade ou sobrepeso, se tem um triglicérides alto, se tem hipertensão ou diabetes, ela pode estar associada a toda essa síndrome metabólica, mas ela também pode ser o sinal de alguma outra doença. Então, o vírus da hepatite C, o vírus da hepatite B pode dar essa gordurinha no fígado. E respondendo à segunda parte da pergunta, em relação às medicações com fungos, são medicações sim que podem prejudicar o fígado, então você nunca deve tomar medicação sem acompanhamento médico, tá? Normalmente esses remédios são prescritos e deve sim ter um exame de sangue relacionado ao fígado para fazer o acompanhamento e eventualmente até suspender a medicação se tiver uma inflamação mais importante. Completando a resposta dele, doutora, assim, então a esteatose pode ser obesidade, sedentarismo, etc. Triglicérides altos, a senhora falou. Mas a pessoa fazendo um tratamento, se cuidando, fazendo dieta, fazendo exercício, regride a esteatose? Regride. Então, a esteatose, ela pode se reverter, principalmente se o paciente perder peso. Então, na verdade, o grande tratamento para esse tipo de gordura é o controle metabólico, ou seja, melhorar o triglicérides, melhorar a alimentação, tirar substâncias extras agressivas, como o abuso do álcool, tá certo? E tentar fazer um plano para poder fazer o emagrecimento, porque com o emagrecimento a gordura desaparece. E mais ou menos que aqueles chás milagrosos, né? Só não pode usar as milagrosas, que aí piora. Gente, olha que maravilha. Ô, doutora, a pessoa então descobriu que tem essa quantidade de vírus. Pode ter mais de um vírus? Tem A, B, C, D. A pessoa pode ter 2, 3 no próprio fígado, doutora? Ou não, um por vez? Juntos? Juntos, Pode ter mais de um junto. O paciente pode ter hepatite B e hepatite C junto. Uau. Pode ter hepatite B junto com hepatite D. Na verdade, a hepatite D ela só está presente no paciente que tem hepatite B. Okay. O vírus só consegue estar lá. Uma chama a outra. Pode ter o HIV envolvido também na história. Então, a gente também tem que sempre pesquisar co-infecção junto. Coronavírus junto num paciente com hepatite B. O fato dele ter um vírus não significa que o outro não vá lá e auxilia ainda mais
na inflamação, né? Danadinhos, né? São. Pergunta aqui, a Enedina Silveira de Campinas. Obrigado, dona Enedina, Deus abençoe, bem-vinda ao Saúde e Fé. Tenho 30 anos e nunca tomei a vacina contra hepatite. Minha dúvida é se posso tomar agora ou se o tempo certo da vacina já passou. Boa pergunta, porque eu também estou interessado nisso. É a dona Enedina, doutora. Nossa, muito boa pergunta, adorei. Na verdade, você deve se vacinar, tá certo? Procure o posto de saúde, lá você tem acesso à vacina da hepatite B e existe também vacina para hepatite A. Mas primeiro vale a pena fazer um teste sorológico para ver se você já não teve contato com esses vírus, se você já não tem a imunidade inata por contato com vírus. Se você vier toda negativa, aí sim, vale e deve procurar o posto de saúde para fazer a vacinação. É a melhor forma. Eu quero explorar um pouquinho mais sobre isso, então ok. Eu não sei se eu tomei a vacina. O que eu tenho que fazer? Aí o ideal é procurar o médico, tá? Para ele pedir as sorologias virais. Eu chego na doutora Maria. Doutora Maria, eu não sei se eu tomei as vacinas para hepatite lá atrás. E aí, o que a senhora vai falar? Aí a gente pede todos os exames relacionados aos vírus para ver se você teve contato com o vírus e se tem imunidade para esse vírus. Porque normalmente quem tem hepatite A cria um anticorpo e esse anticorpo fica no nosso organismo e defende de novas infecções. Para hepatite B é a mesma coisa, para hepatite C é a mesma coisa. Toda vez que a gente tem contato com o vírus, a gente produz um anticorpo relacionado a esse vírus. E isso a gente consegue ver através do exame de sangue. Então, se você nunca tomou a vacina e quer saber se precisa tomar a vacina, a gente primeiro faz isso, verificando que você não teve contato com o vírus, aí está indicada a vacina e disponível e todo mundo deve se vacinar. E olha, é muito interessante isso, porque por isso que a necessidade, gente, assim, de passar no médico, de verificar, de não perder tempo, né, de se cuidar um pouquinho, porque são doenças silenciosas que vão se instalando e vão fazendo um estrago aos poucos, ou seja, um vírus ele vai aumentando a potência e vai prejudicando, sai do órgão do fígado e pode espalhar também ou fica só ali? Na verdade, os vírus, eles têm o que a gente chama de manifestações extrahepáticas, ou seja, além do fígado, ele pode atacar outros órgãos, né? Pode atacar, por exemplo, o rim, pode provocar lesões na pele, tá certo? E pode ser até coisas graves, né? Então, normalmente, quando tem essas manifestações fora do fígado, a doença é até mais grave do que quando ela tá só no fígado. E muitas vezes indica um tratamento de urgência, né? Em outras palavras, visite o seu médico, tá? Visite o seu médico. Sobre hepatites virais, justamente hoje, nesse dia 28 de julho, é bom frisar que é o Dia Mundial de Luta, de Prevenção, de Conscientização sobre o cuidado que a gente tem que ter com o nosso fígado, porque ele desenvolve as hepatites aí. A gente viu a estatística, mais de 1 milhão de mortes por ano a gente tem no mundo, viu? E sabe uma coisa, minha gente? Eu estava conversando nos bastidores aqui no intervalo com a doutora, a doutora falou assim uma coisa, fala assim ao vivo, doutora, assim, o que está acontecendo hoje com a população que está morrendo de graça, né, de situações do fígado, por quê? Porque, na verdade, a gente não está encontrando os pacientes. Então, as pessoas têm a infecção, não sabem que tem, não procuram se testar e a gente não consegue fornecer o tratamento antes da doença virar uma doença mais grave como a cirrose. Então, a grande campanha, na verdade, mundial hoje em dia para o Julho Amarelo é justamente isso. A gente precisa testar para a gente encontrar os pacientes e poder tratar, porque o tratamento está aí. É de graça, cura quase 100%, então é lindo. E como é que é esse teste, doutora? O teste você pode ir em qualquer posto de saúde, né, solicitar o teste é um teste rápido no dedinho, ele vindo positivo não significa que você tem, a gente faz um teste confirmatório depois, né, mas ele é o primeiro passo para a gente poder dar início àquela cadeia, né, de diagnóstico e de tratamento e de cura. Interessante que talvez muitas pessoas tenham esse medo, eu não vou fazer o teste porque vá que eu tenha, então eu prefiro não saber. Mas não pensar assim, gente, é se aniquilar aos poucos, é você
prejudicar a sua saúde aos poucos, porque se você tem, vai ter um tratamento que é de graça hoje e, como disse a doutora, essa boa notícia, quase 100%, né, de cura. Então, se você guarda, né? E vale a pena frisar que o tratamento é curto, por um curto período, Olha. o tratamento da hepatite C é em torno de 3 meses e as medicações é praticamente sem efeitos colaterais, então E a hoje em pessoa não dia precisa parar de fazer o que um faz. comprimido por dia, então hoje em dia o tratamento é maravilhoso. E a pessoa não precisa se isolar, parar o que está fazendo, ter Não. vida normal. Vida que segue, faz suas atividades, não interfere em nada nesse sentido. Hoje em dia o tratamento é muito seguro e muito efetivo. E quando a pessoa, doutora, ela está assim em tratamento, ela tem aquele vírus assim, deixar bem claro porque ela precisa voltar esse tema do isolamento, porque está contagiada. O que a família tem que prestar atenção nesse momento que descobriu que alguém na sua casa tem uma hepatite que de repente é contagiante? Na verdade, aí a gente tem que identificar qual hepatite, né? No caso da hepatite A, não precisa de um isolamento, né? É só ter cuidado com a alimentação, né? Com a lavagem das mãos, é isso que é o importante. No caso da hepatite C, frisar novamente a questão de compartilhar objetos de higiene pessoal, né? Não dividir escova de dente, Toalha. não dividir alicate, não, toalha não tem problema. São mais coisas que fazem lesões pérfuro-cortantes, Ok. então pequenos sangramentos, então alicate, a escova de dente, a lâmina de barbear. Ok. Então isso realmente deve ser objeto pessoal, Mas em né? qualquer canto, né? Em qualquer momento, né? Cada Não um tem deve o ser seu. dividido. E chamar atenção principalmente para as mulheres, né? Porque elas vão fazer a unha, né? Normalmente não tem um kit, usa o kit do salão, dependendo do salão não faz uma esterilização de forma correta e aí pode ser uma fonte de contaminação. E agulha também, não só tatuagem, mas por exemplo, fazer sobrancelha, né? Fazer alguns tipos, também a gente tem que ter bastante atenção porque também são fontes de contaminação. Ou seja, esterilizar, se cuidar, porque como um vírus é minúsculo, né, ele passa, a gente não vê, a gente não vai ver o vírus, mas ele passa, né? Ele sobrevive de hospedeiros e hospedeiros. E o nosso, ele tem um corpo aqui que ele, poxa, é tudo o que eu preciso no pensamento do vírus. Então não vamos deixar isso acontecer. Como é que é o nome do teste? Eu chego na unidade lá de saúde, etc., no postinho, eu quero fazer o teste, que nome que eu tenho que dar? É só você falar, eu quero fazer o teste para saber se eu tenho hepatite, tá? Normalmente é oferecido para o paciente não só o teste da hepatite B e da hepatite C, mas também o teste rápido do HIV e da sífilis. Ok. Você consegue fazer todos eles num teste rápido. Então, no mesmo momento, Ok. fazer a triagem toda. E depois que descobriu quanto tempo entre o teste e o resultado? Não, o teste é instantâneo. Ah, ok. É um teste rápido. Você vai, espera um pouquinho, já sai o resultado. E aí, se vier positivo, você é encaminhado, né, para uma consulta médica para confirmar o teste e confirmado, aí inicia a cadeia de tratamento, né? E é importante, assim, frisar que a gente tem solução. E esses complementos, a gente não fala de nome, enfim, mas existe, olha, faça isso, tome isso, essa cápsula que ajuda no teu fígado, no desenvolvimento do teu fígado. Essa é uma orientação, a gente não está aqui para condenar coisa, mas uma orientação quando a gente vê fórmulas milagreiras, assim, de tratamento de fígado através de cápsula ou complemento alimentar IV. Não, se você quer cuidar do seu fígado, cuide da sua saúde em geral. Então, quais são as recomendações? Beba bastante água, isso é super importante, ajuda o fígado a filtrar melhor as coisas, né? Tenha uma alimentação saudável, rica em vegetais, rica em proteína vegetal, como feijão e leguminosas, né? Mas não esqueça de lavar os alimentos. Lavar bem. Evite a carne vermelha, né? De preferência peixes. Isso é uma alimentação que vai saudável como um todo, né? E faça exercício físico, né? O exercício físico, a gente tem que se mexer o tempo inteiro. Então, coloque a atividade física como prioridade na sua vida, né? A atividade física a gente não deixa de levantar para ir para o trabalho todo dia, então a gente em algum momento tem que dedicar essa importância de atividade física na nossa vida. E é impressionante o efeito que isso traz, né? O efeito benéfico que traz uma atividade física, viu? Pergunta chegando a Super Carla Oliveira de São Paulo, capital. Boa noite, Carla. Deus te abençoe. Bem-vinda ao Saúde e Fé. Deus te abençoe, viu? No bairro onde eu moro, há 3 casos confirmados de hepatite C. Existe algum risco de eu contrair a doença? Como posso me prevenir? Pergunta a Carla, preocupada aí, doutora. Oi, Carla, tudo bem? Então, o vírus da hepatite C,
Normalmente a transmissão é por contato de agulha, né? Por sangue, então é uma contaminação por sangue. Então normalmente acontece quando as pessoas dividem a agulha ou dividem o que a gente estava falando, os materiais de uso pessoal, como lâmina, escova de dente, o alicate, né? Pode ser também uma contaminação por via sexual. Então é esse o cuidado que você tem que ter, né? Evitar dividir seringa, dividir agulha, dividir objetos pérfuro-cortantes, tá certo? Porque a contaminação normalmente acontece através de um contato de sangue, tá? Uma vez que começou esse processo aí já de a pessoa não se cuidou, enfim, negligenciou o tratamento ou começou a interromper, porque não pode também começar a interromper, não, né? De jeito nenhum. Isso vai chegando assim os processos de tanto esteatose como cirrose. É irreversível a situação, doutora, que quando chega nesses estágios? Então, o fígado ele vai adoecendo aos poucos, né? E ele vai fazendo cicatrizes. Ele vai fazendo as pequenas cicatrizes que a gente chama de fibrose. Então, a gente dá um númerozinho para essas fibroses, vai de 0 a 4, né? Quando ela chega numa fibrose grau 4, já é o quadro de cirrose mesmo. E aí, infelizmente, o fígado já está tão machucado, já tem tanta cicatriz, que aí esse processo a gente já não considera mais reversível. E aí, o que faz? O que a medicina faz? Então, aí a gente cuida das complicações, tenta evitar que o paciente tenha complicações relacionadas à doença do fígado, mas nesse caso o único tratamento mesmo é o transplante de fígado. E esse é o momento do transplante? Como é que fica essa realidade? Muitas pessoas abusam porque tem cirrose medicamentosa, cirrose alcoólica e outras complicações. Como é que a fila, como é que fica o sistema de transplante aí, doutora? Bem, a fila de transplante ele funciona por gravidade. Então é o paciente mais grave que vai ser transplantado, né? O álcool, infelizmente, o paciente que faz o abuso do álcool, ele tem que estar em abstinência 6 meses para poder entrar na fila. Entendi. Então, se ele ainda faz o consumo do álcool, ele não consegue ser listado para o transplante. E a gente transplanta quem está mais grave justamente porque a gente não tem uma oferta tão grande de um órgão que é tão importante. Então, a gente tem que transplantar quem está mais doente. E a outra coisa que a gente avalia é o risco da cirurgia com o risco da doença. Às vezes o paciente, por exemplo, ficou com cirrose porque bebia, mas parou de beber, então parou de beber e aí de repente a doença estaciona. E aí nesses momentos às vezes não vale a pena o transplante, porque o transplante também significa que o paciente vai ter que ter um acompanhamento médico, não significa transplantei e a vida volta ao normal, né? Tem que ter o acompanhamento médico por conta de rejeição, por tudo. Melhora muito a qualidade de vida, é super importante para quem precisa, mas ainda requer cuidados com o médico, né? Então, para cuidar do nosso fígado, precisamos cuidar da nossa alimentação, precisamos cuidar da hidratação, precisamos fazer exercício físico. Então é o que todos os médicos vêm falando para, na verdade, todas as doenças, né? Mas para o fígado é mais importante ainda e não tem receita milagrosa nem medicação milagrosa. É realmente estilo de vida. Por isso que a gente traz esses profissionais que orientam, falam a verdade e tem que falar, mas nos enchem de esperança. Tivemos o prazer de conversar com a doutora Marília Neri Mischiati, nossa gastrohepatologista. Quem quiser entrar em contato é o 12996828381. Tem o Instagram que é a doutora Marília Neri Mischiati com 2 T's. E também o Facebook, que é o meu mesmo nome, enfim. Quer mandar um abraço para quem? Eu quero mandar para os meus pais que moram longe. Estão assistindo? Eles estão. Pode mandar um beijo. Como é que é o nome deles? Eduardo e Marise. Seu Eduardo, dona Marise, um beijo para vocês. Parabéns pela filhota aqui, viu? Que Deus abençoe. E pro meu avô e minha avó que eu ganhei, né, do meu esposo, porque foi o dia dos avós ontem, então eles merecem também um beijão. Que Deus abençoe, parabéns assim. Gente, depois desse momento tão especial, onde aprendemos tudo que a gente precisa saber como cuidar do nosso fígado, aí vamos também agora um momento especial, saúde e fé, né? É o momento de nos voltarmos para Deus, agradecer por nossa vida, nossa saúde e por nosso dia. E também pedir forças e graças para não desanimarmos no caminho. Vamos juntos rezar, pedindo a Deus a força de que precisamos? Deus, meu Pai, eu te peço coragem e lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades. Não me deixes desanimar.
Tu és a minha fortaleza e minha rocha firme, o meu escudo protetor diante das adversidades. Em Ti deposito a minha fé e a minha esperança. Meu coração quer se sentir cheio de confiança em Ti em todos os momentos. Cheio da Tua força para vencer os desafios e conquistar vitórias todos os dias. Amém. E é isso que a gente quer, né? Encerrar esse programa, entregar esse programa, né? Pedindo a Deus a nossa saúde. Eu sou o Deus que te cura, diz a palavra. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Deus que te cura. Quantas vezes o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e tristes, eu vos aliviarei. Por isso que nesse momento nós queremos colocar você em oração. Principalmente você que está em tratamento. Quero colocar os médicos, os enfermeiros, plantonistas, cuidadores, os agentes da Pastoral da Saúde. Quero colocar todos os doentes que estão em tratamento, que estão nas UTIs, nos hospitais. Aquelas pessoas que estão enlutadas, aquelas pessoas que descobriram a realidade do câncer, que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, que vão passar por alguma cirurgia. De repente essa pessoa é você ou alguém de sua família. Hoje falamos sobre hepatites, quantas pessoas também estão vivendo essa realidade. Colocamos os médicos, enfim, nessa certeza de que a nossa vida está nas mãos de Deus, que a gente aprendeu hoje com o médico mais uma vez, que a gente precisa fazer a nossa parte. Deus nos deu a graça, a saúde, Deus colocou a medicina ao nosso alcance também, para que a gente possa fazer esse cuidado do nosso corpo. Cuidar do nosso corpo, minha gente, é um ato de respeito para com Deus, que nos deu a vida. E é isso que a gente quer. Então, para você que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, saiba que eu quero colocar o seu nome, o nome de sua família no manto sagrado de Nossa Senhora. E você que está em tratamento de câncer, aqui temos a imagem de São Peregrino Laziosio, o protetor contra o mal do câncer, pedindo essa proteção especial, viu? E eu quero convidar você agora a segurar o copo d'água, porque lá do céu vamos invocar uma bênção especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos, Senhor, esta água tão limpa, tão pura e tão transparente, como tem que ser a nossa vida, Senhor, nessa busca diária e constante da santidade. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, purificá-la, e que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho, cada filha, Senhor, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar essa água. Isso aqui depois eu vou colocar para a doutora Marília, viu? Que Deus abençoe com muito carinho, gente. Eu queria imensamente agradecer toda a nossa equipe, mais uma vez, a você. E nós temos esse compromisso, gente. Continue interagindo conosco, continue colocando aí, usando o nosso Instagram, que é o nosso canal da saúde, né? Esse programa Saúde e Fé, é claro que aqui a Rede Aparecida de Comunicação, todos os programas praticamente têm essa pauta da saúde, porque tem que ter. Mas esse programa específico é o nosso programa onde a gente pode aprofundar pelo tempo que a gente tem, onde o médico vem aqui com sabedoria, explica. Então, a gente quer fazer desse programa esse serviço de utilidade, mas para isso a gente também depende de você, de interagir, de mandar pauta, de sugerir temas. A gente vai atrás do médico, então, com muito carinho, viu, gente? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, do glorioso São José e de São Peregrino, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, trabalhos, projetos, estudos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado, Deus abençoe você, continue se cuidando, cuide desse corpo que é dom de Deus, cuide do seu fígado também, viu? Deus abençoe, bom final de semana, a gente se vê na semana que vem com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe.